Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está me assistindo. Bem-vindos ao meu canal Spoiler Café com Jenny. E hoje eu vou dar uma resenha pra vocês muito emocionada e acalorada do final da Torre Negra. Essa resenha vai ter spoilers. Eu sei que eu estou com um projeto aqui para trazer todos os livros resenhados, resumidos para vocês com spoilers. Eu dei uma abandonada, mas eu vou focar, é um dos meus projetos, focar a postar, nem que seja um vídeo aqui por semana para vocês, eu vou dar o meu melhor. Está o meu vídeo, que vocês vão ver que eu estou muito indignada, aonde eu xingo, aonde eu esbravejo, e eu espero que eu encontre pessoas que compactuam da mesma visão que eu sobre o final da torre. E se você não compactua da mesma visão que eu adoraria que você colocaria aqui os seus pontos, porque você acha que eu estou errada na minha análise do final da Torre Negra. Eu amo a Torre Negra, eu amo, é a saga de livro que eu mais amo, mas o final, o devido reconhecimento que deveria ter. Nós, leitores, não fomos reconhecidos, nós, leitores, não fomos levados em consideração pelo King, principalmente aqueles que acompanham a saga desde quando ela foi lançada, né, lá. Eu nem era viva quando o primeiro livro saiu. Então, vamos entrar na resenha bem detalhada sobre o final do livro. Não é sobre o livro todo, mas sim sobre o final injusto. Então, pra você que leu, ou pra você que quer ler e sabe que o final ele é desconfortante, você quer uma opinião, aqui é o lugar. Pode vir, vinheta. Depois de quase 7.000 páginas lidas, um ano, porque eu comecei em janeiro do ano passado para ler os livros da Torre Negra, todos os livros ao redor da Torre Negra. Eu terminei a Torre Negra no final desse mês, 31 de janeiro de 2026. E pra mim foi uma coisa que me dilacerou. Eu não gosto de finais felizes, o King não gosta de finais, mas ele cria os seus próprios filhos, ele faz a gente amar os seus próprios filhos, ele pega os seus próprios filhos e nós, leitor, e ele esmaga dentro das suas páginas sem um pingo de dó e de piedade. Eu demorei um ano para ler essa saga, e quem começou a ler essa saga desde quando ele lançou o primeiro livro? Pessoas que morreram, mandaram cartas implorando pra ele pra saber o final da Torre Negra, e nem ele mesmo sabe o final da Torre Negra. É dessa forma que ele faz com o Roland, é isso que o Roland merece, viver um loop infinito, preso há milhares de anos por causa da grande vontade da torre de ser obcecada. Sendo que o Roland, pra mim, não é o obcecado. Quem implanta a obsessão é a torre. Então, assim, é desse jeito que o King termina. Eu terminei o livro com uma total insatisfação. E não é uma insatisfação de vazio. É uma frustração construída depois de milhares de páginas, depois de muitos meses, depois de muitas noites sentadas, lendo, chorando, acompanhando, torcendo pro Catete, torcendo para que eles conseguissem concluir a sua missão. E é desse jeito que eu sou retribuída e o Roland é retribuído. Um vazio existencial. O Roland é retribuído com um loop infinito. Pra mim, o Stephen King é um covarde. E ele foi covarde porque ele se decidiu colocar na própria história. Pra ele ser uma vítima. Isso, ele escolheu se pintar como vítima do processo de criação e não como criador. Alguém que não teve saída ao matar o Jack 3 vezes de formas absurdas, uma criança sendo dilacerada 3 vezes. Coitado, tem uma parte do livro que o próprio King fala: eu não queria que o Jack morresse. Você queria sim, seu filho de uma puta. Você é um arrombado. Você se colocou dentro da sua própria obra pra tirar o peso do final e das suas escolhas e jogar em cima de uma pessoa que já tem o peso do mundo inteiro pra carregar, que é um Roland. Então pra mim você é um puta de um covarde. O K fala sobre destino. Isso não é destino, isso é escolha. O King escolheu isso. O King escolheu o final do Jack, do Ed, da Suzanne e do Roland. Em vários momentos principais ali do livro 7, o King fala... Por que ele não volta à Torre Negra? Por que ele não volta a escrever a Torre Negra? Porque ele tem medo de mergulhar naquelas águas escuras e acabar se afogando. Então ele prefere um projeto que é mais seguro, um projeto que é mais palpável. Porque ele escreveu inúmeros livros enquanto a Torre Negra estava parada, estava na gaveta, estava ali de canto, porque ele não sabia como continuar isso. A história ficou grande demais, complexa demais, pesada demais. E ao invés de enfrentar isso até o abismo, ele parou e falou: peraí, agora já não é mais comigo. Ele joga isso em cima do leitor. Uma outra coisa que me incomoda profundamente nos livros do King referente à Torre Negra é como que ele dá um poder narrativo muito grande pros vilões. Random Flag, como eu já soltei um vídeo aqui falando que eu não nenhum tipo de catarse, ele não teve a morte que ele merecia ter, tá? E aqui eu quero falar sobre Mordred, não sei se eu tô falando corretamente, o filho do Roland. O King constrói esse personagem durante toda a saga. Ele dá complexidade, ele dá voz, ele dá narrativa, ele dá tempo de paz. Ele mostra os conflitos internos dele, como fome, solidão, abandono do seu pai branco e do seu pai vermelho, por mais que o Mordred não percebe que da mesma forma que o Roland o abandonou, o seu pai vermelho também o abandonou e está usando como arma. Ele é só uma criança que foi colocada no mundo e a gente vê todos os pensamentos daquela criança ali. A gente vê como ele é faminto, o desejo, a vontade de matar o seu pai branco, Roland. E quando isso realmente acontece, o que o King faz?
Quando a morte dele chega, a gente não vê o que aconteceu. A gente não vê a visão dele. Sendo que ele deu a visão narrativa do Mordred por todas essas páginas. E na hora da morte, ele corta essa catarse da gente. Porque pra ele, os vilões, na hora das suas mortes, eles não têm que ter tanta importância. Mas ele dá essa importância pra eles. Ele dá espaço narrativo. Ele dá voz pro Mordred. E na hora que ele chega, na hora que ele vai enfrentar o Roland e ele morre, a gente só tem a visão do Roland matando ele. A gente não tem a visão dele enquanto ele é dilacerado, enquanto o Oi arranca a pata dele, enquanto ele leva 3, 4 tiros do pai, cai na fogueira e queima até a morte. O King nem isso deu pra gente, a satisfação de ver um ser inescrupuloso e nojento, ver o ponto de vista dele da morte, sendo que a todo momento ele tinha um ponto de vista. Chegou na hora da morte, não, aqui você não merece seu ponto de vista. E o leitor, o que você faz? Você enfia no meio do cu, é o que você... Eu sei que o King não gosta de finais, isso é dito milhares de vezes, isso é defendido milhares de vezes, como um estilo literário, como um estilo dele, porque quem lê os livros do King sabe que todos os finais, sempre alguém morre, nunca é um final completamente feliz. Só que, cara, você fazer isso com a sua maior obra... Eu aceito todos os livros, mas são 7 livros. É uma saga inteira onde vários livros seus circulam em torno desse universo. Você faz uma pataquada dessa. E existe uma diferença enorme entre finais abertos e finais incompletos. E aqui, pra mim, ele não teve a coragem de terminar a própria história que ele criou. Ele transforma o final numa lição de moral pro Roland, porque ele tem que aprender a largar essa obsessão que ele tem com a Torre Negra. Mas... como que o Roland vai aprender uma lição se ele não lembra que passou por essa lição milhares e milhares e milhares de vezes? Cara, isso não tem sentido nenhum dentro do próprio universo que o King construiu. Como que o Roland vai lembrar? Como que o Roland vai aprender uma lição? Sendo que pra gente aprender uma lição, a gente tem que viver e lembrar. Ele só vive e nunca lembra. O Roland não escolheu essa obsessão. Ela foi implantada dentro dele desde cedo. Ele não acordou um belo dia e decidiu sacrificar toda a sua vida pela torre, sacrificar os seus amigos, sacrificar a sua família numa busca pela torre. Ele não decidiu, isso foi implantado nele. Ele foi moldado, manipulado, empurrado por forças maiores. A torre, pra mim, a torre é sádica. Por isso que eu falo que a torre tem que cair mesmo, entendeu? Porque a torre é sádica. Ela implanta uma obsessão dentro de um personagem que é o nosso querido Roland. Depois pune o obsesso por obedecer. Ela implanta a obsessão e o pune por ser... Vocês entenderam? E aí vem a parte que mais me revolta. Como que alguém aprende uma lição sem ter lembranças? Fala pra mim, como que você aprenderia uma lição se você não lembra que passou por essa lição? Como que o Roland vai evoluir se toda vez que ele chega no topo da torre, suas lembranças são apagadas? Isso não é aprendizado, isso é tortura cíclica. É uma tortura que o Roland passa por milhares e milhares de anos. O coitado do King não tem culpa disso. Como eu falei, ele se coloca dentro da obra, ele é só um escriba, ele só ouve o que sai do umbigo do Gun. Coitado do King, ele não tem culpa de escrever esse final miserável. Porque é um final miserável. O Roland, qual que é o sentido de lutar por Eld? Qual que é o sentido de seguir o branco? Ele faz todo esse processo, tudo isso milhares de vezes para o mundo não seguir adiante, para os feixes não se destruírem. O Rei Rubro tá atacando os feixes. O Roland luta contra o Rei Rubro, restabelece o feixe, chega na torre, chega no topo. E como que a torre o pune por salvá-la? Porque a torre, o Gun, os feixes, tudo a mesma merda. Como que a torre agradece? Agradece o punindo. Você é obcecado, volte o início. Como que ele vai saber que ele tem que parar, que ele não é pra ele chegar no final da torre, no topo da torre? Como a torre é sádica, pra mim a torre tem que cair. Que foda-se com tudo. Cai a torre, cai os feixes, cai o Gun, cai o King, cai o universo inteiro na inexistência, junto com todos os seus guardiões. Porque o Roland carrega esse mundo inteiro nas costas. Todos os pesos das suas escolhas, que não são suas escolhas, é o K que forçou ele aquilo. E aí depois o que o K faz? O K o pune pelas escolhas que o próprio K implantou dentro dele. O King tenta vender isso pra gente como um destino. E isso não desce pela minha goela. Isso não desce porque não é destino. A partir do momento que você está sendo condicionado e uma força maior está lidando com todos os seus passos, está te levando a um lugar, você não tem escolha, você acha que você está escolhendo, mas você não está escolhendo, isso não é destino. Ele não tem livre-arbítrio. Desde o dia que ele nasceu, o K pega na mão dele e tira o que tem que tirar e leva pra onde tem que levar. Gente, na primeira vez, ele sacrificou o Jack pela torre. Na segunda vez, ele não ia sacrificar. Ele falou, eu não vou sacrificar. Não o meu menino. E o que o K faz? Não dá direito de escolha pra ele na segunda vez. Porque saberia que na segunda vez, ele não sacrificaria. A torre é sádica. O K é sádico. O mundo onde o Roland vive é sádico. Porque ele é punido somente por existir. É totalmente cruel. Isso é totalmente injusto. Porque o Roland, em momento nenhum, tem escolha. Ele passa a vida inteira escolhendo pra, no fim, descobrir que não escolheu nada. A obsessão não é dele. A obsessão é a da torre. E mesmo assim, quem paga o preço é ele.
A torre, pra mim, a torre só existe porque tem pessoas obcecadas nela. Porque se não tivesse essa obsessão, não existiria. Então ela precisa da obsessão do Roland. E ela pune ele pela essa obsessão que ela mesmo coloca. Cara, meu Deus, essa lição de moral que o King quer passar não funciona. A minha opinião pode ser muito emocional, porque eu quero que a torre caia. Eu queria que a torre caísse, porque pra mim a torre merece cair. Os feixes desmoronassem, que tudo ruísse de uma vez. Roland não deveria ser condenado eternamente por uma coisa que não foi escolha dele, desde o início da sua vida. Agora eu vou dar os créditos ao King por ele ter terminado a obra. Porque muitos escritores começam suas obras que ficam grandes demais e não terminam. Nós temos vários exemplos aí, como aquele livro do vento, que eu esqueci o nome, que é excelente, de George R. Martin. Pelo menos ele terminou. Sabe? Ele teve um pouco de coragem, foi lá e terminou. Mas terminar uma obra não é a mesma coisa que concluir. E isso ele deixou a desejar. Ele terminou a sua obra, mas ele não concluiu ela. Depois de tudo que o Roland viveu, eu esperava mais do que ciclo infinito de punições disfarçadas de lição de moral. Disfarçada de significado. Então, pra mim, é isso. É uma ótima série. Eu recomendo a todos vocês, porque o Roland, ele é maravilhoso. Ele foi o meu Jim, Suzanne e Jack Ed foram os meus irmãos. Vou carregá-los dentro do meu coração. Pra toda a minha existência. Relerei a Torre Negra, relerei. Mas eu vou pular o final. Eu vou ler fanfics na internet, porque tem excelentes fanfics onde tem finais muito melhores. Muito mais dignos do que o Roland merece. Porque o Roland, ele mereceria reconhecimento. Ele merecia dignidade. E isso que não deu pra ele. E nem pra gente. E nem pros seus leitores. Eu que sou uma leitora nova, que eu nem era viva quando o King começou a escrever a Torre Negra. Imagina quem era vivo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas se sentiram traídas. Porque eu me senti traída por ele. E eu já tinha todos os livros lançados e eu fui lá e li. Imagina quem esperou décadas. O King falhou como escritor pra mim. O final que ele deu pro Roland foi totalmente errado, na minha opinião.